Queridos, abra sua Bíblia. Eu estou fazendo uma série de mensagens, estou na terceira mensagem sobre o fim dos tempos. E hoje eu quero falar sobre vida após a morte. Separa aí na tua Bíblia, separa não, abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Eu vou ler o versículo de número 22, mas eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta nesta passagem. Diz assim o versículo 22: Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Queridos, é interessante como este tema, vida após a morte, ele é cheio de muitas ideias, muitas crendices, muitas certezas incertas, né? Um ateu materialista diz que morreu, acabou. Nós somos um organismo vivo, matéria orgânica, morreu, acabou. Há uma proposta dentro dos dogmas católicos da existência de um tempo intermediário chamado purgatório, onde pessoas ainda que não merecem entrar direto no céu, passam um tempo ali indeterminado purgando os seus pecados até estarem preparados para adentrarem ao céu. É a crença do dogma católico chamado purgatório. Alguns vão direto para o inferno sem merecer, outros vão direto para o céu merecendo, mas tem uma galera aí que fica no purgatório. O espiritismo, tanto alto quanto baixo, crê na reencarnação. Nós vamos reencarnando até chegarmos a um certo ápice lá. Então o espiritismo crê na encarnação. Os adventistas falam do sono da alma, que quando nós morremos vamos dormir e ficar ali dormindo até a chegada, até o toque das últimas trombetas. É interessante, irmãos, que tem mais uma, que é a sua. Todos nós temos uma teoria, algumas delas parecidas com essa, mas todas as pessoas têm uma ideia sobre o que seria. Dois amigos conversavam e falavam: cara, será que no céu vai ter futebol? Eles gostavam muito de futebol, né? Falaram: cara, vamos combinar o seguinte, fizeram um pacto de sangue e tal, cortaram o dedo, colaram na mão, falaram assim: ó, quem for primeiro, volta avisando para o outro que se no céu tem inferno, ou melhor, se no céu tem futebol, no céu não tem inferno. Morreu um deles. Aí depois o cara ficou esperando, né? Aí ele chegou e falou: cara, voltou. Falou: cara, eu não fui para o céu, eu fui para o inferno. E lá tem futebol e você está convocado para o próximo jogo. Essa é apenas uma história, irmãos, entre tantas que tem. O interessante, queridos, que estas teorias que eu citei aqui para os irmãos, todas são refutadas pela Bíblia. A ideia do espiritismo, a Bíblia diz em Romanos, ou melhor, em Hebreus, que ao homem é dado o direito de morrer apenas uma vez, depois disso vir o juízo. A ideia do sono da alma é refutada pelo que a Bíblia relata sobre todos os indivíduos que morreram e apareceram. Todos estão acordados. O exemplo de Moisés, que aparece no Monte da Transfiguração, não se pode citar Elias, porque Elias não morreu, foi trasladado. O exemplo de Moisés aparece acordado. Existe um grupo de pessoas, um misterioso grupo de pessoas em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 e 10, os mártires que morreram por causa do Evangelho, estão acordados, clamando a Deus por justiça, na abertura do 5º selo, depois você vê isso lá. O certo é que todos os relatos bíblicos, e os poucos relatos bíblicos, que mostram um indivíduo pós a morte, o indivíduo está acordado, inclusive esta porção da palavra que nós separamos hoje para meditar. A sua fantasia, o que você crê sobre isso? O certo é que todos esses que eu citei estão errados. A sua
só não vai estar errado, a Bíblia só não vai refutar a sua ideia, se você falar, ó, na verdade é isso que eu quero, mas não é isso que eu creio. Porque você tem um anseio, né? Você tem um anseio, nossos hinos falam de anseios nossos, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, tal, lá verei Isaac e Jacó. Existem teorias de que lá nós teremos esquecimentos, tal, não vamos lembrar de nada. Mas o que eu quero, irmãos, é olhar para esta passagem bíblica. E um bom número de comentaristas da Bíblia diz que não é uma parábola. Dizem que este é um relato que só Jesus conhecia, e ele contou esta, que não é uma parábola, apresentado por muitos como parábola do rico e Lázaro, mas não é, por causa das suas características. Ela na sua introdução não tem, e Jesus contou uma parábola. Se fosse uma parábola, é a única em que aparece alguém com o seu nome próprio, no caso de Lázaro. Mas olha aqui para mim, a passagem de Lucas 16 é a única nos evangélicos e no Novo Testamento que nos mostra aquilo que podemos, uma nuance de compreensão sobre a vida após a morte. O que essa parábola não ensina, a parábola não está ensinando que a pobreza é o grande passaporte para ir para o céu. Essa parábola não está falando sobre isso. A parábola também não está ensinando, ou essa passagem bíblica não está ensinando, que a riqueza, porque o indivíduo é rico, com certeza ele vai para o inferno. Não é isso que essa parábola está ensinando. O que essa parábola deixa bem claro é a existência da vida após morte e um determinismo bíblico do que vai acontecer na eternidade. Olhemos para ela, porque quando você vai olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, aparece a compreensão dos homens do Antigo Testamento, não o ensino. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Reis, 1 Reis, um capítulo só, 2 reis que morreram, tanto Acabe como Josafá. 1 Reis capítulo 22, versículo 40 diz assim, ó: Acabe descansou com seus antepassados. Versículo 50 do capítulo 22 de Reis: Josafá descansou com seus antepassados. A ideia que eles tinham era a ideia de que morreu, o indivíduo ia descansar com os seus antepassados. Então a compreensão era essa. Alguém que fala um pouco mais sobre como é lá, é a compreensão de Jó e a compreensão de Salomão. Olhemos para a compreensão de Jó, por favor, irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 3, quando Jó está aqui totalmente desgostoso da vida, ele fala isso para nós. Versículo 11: Por que não morri, diz Jó, no capítulo 3, ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Essa era a ideia que ele tinha de como era a vida após a morte, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem na ruína, com os governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram com a criança abortada, ou com um bebê que nunca viu a luz do dia? Aí ele continua dizendo: ali os ímpios já não se agitam, ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam de sossego. Já não houve mais gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e os escravos estão livres do seu senhor. Olha a compreensão de Salomão. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3. A compreensão de Salomão é um pouco mais decepcionante assim, né? Salomão que está falando aqui. Capítulo 3 de Salomão, versículo 18, ou melhor, de Eclesiastes. Eclesiastes 3, 18 diz assim: Também pensei, Deus prova o homem para que veja que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um homem,
assim como morre um, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Que pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e o fôlego dos animais desce para a terra? Essa era a compreensão de Salomão. Morreu, os indivíduos iam para um lugar em que no Antigo Testamento é apresentado como Sheol, que é o lugar dos mortos. O lugar dos mortos apenas. Mas não havia essa compreensão de inferno e paraíso. O Antigo Testamento não nos fala. Apenas Jó, no seu anseio, lá no capítulo de número 19, ele fala de um anseio dele, de uma fé que ele tinha. É o único lugar que fala de uma possibilidade de uma ressurreição. Olhe para o capítulo 19 de Jó, o versículo de número 25. Mesmo tendo aquela compreensão no capítulo 3, aqui ele fala de algo que ele diz que sabe. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Então Jó tem uma ideia de ressurreição. Mas o certo, irmãos, que quando você vai ler a Bíblia no Antigo Testamento, você não encontra nenhum tipo de ensino, a não ser percepções humanas. Mas ao olhar para essa parábola, a gente vai encontrar aqui aquilo que Jesus falou sobre isso. É muito importante. Qual que é a grande riqueza do capítulo 16 de Lucas, quando vai falar desse relato, que pode ser uma parábola, mas pode ser um relato conhecido de Jesus? É uma informação de Jesus, que não se preocupa em entrar em detalhes para nós, mas ele fala de uma realidade que não pode ser negada. Primeiro, a realidade da morte, conforme nós dizemos no último domingo, que é a única certeza que temos. Mas depois ele vai dizendo o que precisa ser dito. Primeiro, a pobreza não é a entrada para o céu. Qual é a ideia que se tem disso? Ainda que a Bíblia faz menção da pobreza de Lázaro, o nome de Lázaro nos dá uma ideia da sua fé. O nome Lázaro quer dizer: Deus é o meu auxílio. Então não foi a pobreza nem o sofrimento que levou Lázaro para o paraíso, mas o seu coração. Deus é o meu auxílio. E o que Lázaro mostra é que existe um lugar que aqui é chamado do seio de Abraão, para aqueles que enquanto viviam tinham Deus como o seu auxílio. É interessante que o detalhe sobre o rico é que Lázaro é citado o nome dele, mas o rico só é apenas chamado de rico. E mais uma vez, o que levou aquele homem para o inferno, que é outra realidade, esse texto deixa bem claro: existe o paraíso e existe o inferno. Isso saiu dos lábios de Jesus. Isso foi um ensino de Jesus. O que não foi ensino de Jesus aqui é que a pobreza é a porta para o céu e que a riqueza é a porta para o inferno. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está deixando bem claro que existe esses dois lugares. Aqui está numa compreensão próxima do Antigo Testamento. A palavra Sheol do hebraico foi transliterada para o grego com a expressão Hades, que tem a mesma ideia de sepultura ou do mundo dos mortos. Mas aqui nessa parábola, a ideia que se dá é um local onde os mortos vão, mas existe dois ambientes. Existem dois ambientes. O lugar, essa parábola nos dá essa ideia: um lugar de tormento e um lugar de descanso, de consolo. Quando você olha para essa parábola, você vê isso. Um estava sendo atormentado, e a Bíblia diz que lá no Hades ele olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão, a representação do paraíso. Primeira coisa que a gente olha aqui também, em um estado de consciência.
O que eu achei interessante nessa passagem é que Lázaro não fala nada, irmãos. Ele só é visto no seio de Abraão. Lázaro não tem diálogo. No papel, no drama aqui que Jesus está apresentando, não tem palavras nos lábios de Lázaro. Só o rico, que tem a total consciência de onde ele está, e começa então a mostrar qual era a sua expectativa e qual era a realidade que a Bíblia tem para apresentar para eles e para todos aqueles que têm alguma dúvida sobre a vida após a morte. Nessa ideia então, nós vemos aqui que ele é o único que fala. Olhe para o versículo de número 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. É Jesus que está contando isso, irmãos. Uma criança na semana passada perguntou para mim como é que era isso, e eu até me preocupei em trazer aqui a mensagem. Se quando a pessoa morria, os demônios vinham, pegavam ela e levavam ela para o inferno, e se quando a pessoa morria, Deus vinha e pegava ela e levava ela para o céu. Aí, olhando para essa parábola, não vem demônio buscar o rico. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. E é interessante que a Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado. Eu ouvi uma expressão sobre isso. Quando você vai conhecer a realidade de Lázaro nessa parábola, que os cães vinham para lamber as suas chagas, você pode olhar que está escrito nessa parábola. Um dos comentaristas desta passagem disse que provavelmente a sepultura de Lázaro foi a barriga dos cachorros, porque ele era um mendigo, ele era uma pessoa deixada do lado e ninguém se preocupava com isso. Há uma possibilidade disso, se bem que a Bíblia não diz. A Bíblia fala que o rico foi sepultado e foi para um lugar de tormento. Qual era o pedido dele? O pedido dele, irmãos, já começa a demonstrar quem ele era. Sabe aquele cara que sempre mandou? Sabe aquela pessoa que sempre deu ordem? Sabe aquela pessoa que sempre teve recurso suficiente para pagar para fazer? Ele demonstra aqui o seu coração, porque ele diz assim para Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro, eu sei como é que é isso, é só o Senhor dar uma ordem. O coração do rico é revelado aqui para nós. E ele lá no inferno, ele tem uma noção, ele está pedindo uma chance para si mesmo, mas também está pedindo uma chance para os seus que ainda estavam vivos. Ele tinha essas características, de alguém que sabia mandar e de alguém que só recebeu. Agora olhem para o versículo de número 25 junto comigo, irmãos. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. A Bíblia diz, irmãos, que não é a riqueza que leva alguém para o inferno, mas a sua disposição de ser uma espécie de mar morto. O mar morto fica, segundo as pessoas que entendem de geografia, em um dos lugares mais profundos da terra. E ele tem uma característica muito grande de só receber. Ele recebe águas doces. Só do Rio Jordão vindo veio do mar da Galileia, aquele mar recebe águas doces de ribeiros e de rios ali. Só que ele só recebe. Ele está num lugar tão baixo que ele não consegue distribuir as suas águas. É tarde demais para esse mar morto. Ele recebeu todo o tempo. E a ideia que se tem aqui é que ele não distribuía, ele só recebia, ele só recebeu benesses. Na avaliação que o pai Abraão dizia para ele, ele dizia: você recebeu todo o tempo isso. Não se fala que ele compartilhou. E aí há uma revelação aqui, olha, por você ter só recebido e não ter compartilhado, por você ter essa perspectiva de você ser sempre o que mandou, você não mandou que o seu coração se voltasse para Deus. Outra realidade que a gente encontra aqui, então esse homem está lá em tormento. Aí, outra verdade que Jesus nos ensina aqui. Olhe comigo
para o versículo de número 26. Tem essa ideia, a ideia grega de que o Hades é um lugar para onde os mortos vão. Lá as pessoas têm consciência, o rico tem consciência. Um lugar separado por dois ambientes, o paraíso e o inferno, ou o lugar de sofrimento. Pelo menos é essa certeza que essa parábola nos ensina. Eu gostaria muito que você lesse essa parábola, que você olhasse para ela e falasse com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu perceba aqui? Não ficar dependendo da minha explanação ou daquilo que pesquisei para pregar com os irmãos. Além disso, entre vocês, outra verdade que Jesus ensina aqui, ó, entre vocês, falando para o rico, ó, entre vocês, ou seja, entre ele e Lázaro, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Uma outra realidade da vida após a morte, é uma situação imutável, não tem segunda chance, irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer que ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma vez, e depois disso vai enfrentar o juízo. Não tem mais chance, queridos, não tem mais chance. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe sono que o cara fica lá descansando. O indivíduo tem consciência. A Bíblia não diz que Lázaro estava dormindo no seio de Abraão, ele estava sendo consolado no seio de Abraão, e não dormindo no seio de Abraão. Irmãos, o rico vem e aparece. Olha só, por que aquele homem estava em sofrimento? Olha o que ele cria. Ele cria na possibilidade da necromancia. O que é a necromancia? O contato com os mortos, proibido pela Bíblia, mas nunca afirmado de que os mortos podem voltar. A Bíblia proíbe a necromancia, que é a consulta aos mortos. O rei Saul teve uma experiência de necromancia, e no relato da sua morte diz que um dos motivos dele ter morrido foi porque ele consultou uma necromante. A necromancia é totalmente refutada pela Bíblia, que é a consulta aos mortos. Mas esse homem deixa bem claro que ele cria nisso. Olha o que ele pede. Ele respondeu: então, antes de dizer isso, irmãos, uma situação imutável. Morreu, acabou, tá? Não tem nada que alguém possa fazer pelos mortos enquanto está vivo. É o que a Bíblia deixa bem claro. Aí ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Olha a ideia dele. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles vão e não venham também para esse lugar de tormento. Deixa eu dizer uma minha crença aqui, irmãos. Uma das coisas que vai ser infernal na vida de um indivíduo é a lembrança de todas as possibilidades que ele teve de não estar naquele lugar. Quantas vezes o Evangelho foi pregado, quantas vezes Jesus foi explicado para você, e você teve uma disposição de dar mais desculpa. Eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo. Tem um monte de crente pica-fumo que você conhece e que não dá bom testemunho. Vai você e essa cambada para o inferno, porque você não quis abrir o seu coração para Jesus, porque tem um monte de crente curva de rio, que nem diz o irmão Geraldinho. Irmãos, é impressionante isso. Aquele homem está deixando bem claro o que ele cria. Ele cria que a necromancia poderia ser praticada, e a Bíblia condena a necromancia. Manda Lázaro ir lá na casa do meu pai. Agora é tarde. Agora é tarde, não dá mais. Aí Abraão diz para ele: eu tenho 5 irmãos. Ele diz para Abraão que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão fala de uma coisa, irmãos, isso aqui é terrível, tá? A acessibilidade e a simplicidade da palavra de Deus, da qual nós temos acesso a ela. Olha o que ele responde. Olha comigo, por favor, para o versículo de número 27. Ele respondeu, ou melhor, 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Sabe do que Abraão está falando aqui para Lázaro? Ele tem as escrituras, eles têm a Bíblia na mão.
eles têm o Antigo Testamento na mão, eles têm a revelação de Deus nas mãos, eles têm Jó, que falava sobre uma possível ressurreição nas mãos. Eles têm a Bíblia, que é acessível e que é simples para que você entenda. Irmãos, olha aqui para mim, aquilo que é fundamental para que você saiba sobre a salvação em Cristo Jesus, ela não precisa de explicação de nenhum pregador e nem interpretação. Quando você entra em contato com esta palavra, o Espírito Santo já toca no seu coração, e você daí está diante de uma possibilidade: dizer não para o que o Espírito Santo está fazendo, ou dizer sim. É muito simples e é acessível. Abraão responde para ele: eles têm Moisés, eles têm a Bíblia na mão. Aí o indivíduo, a Bíblia revela uma coisa aqui, irmãos, que tem quem não adianta, né? Olha só o que ele continua argumentando. Não, pai Abraão, disse ele, versículo de número 30, mas se alguém dentre os mortos, aqui mostra a fé desse indivíduo, tá, irmãos? Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Olha o que Abraão diz para ele. Abraão respondeu: se eles não ouvem. E Abraão já estava, ou melhor aqui, Jesus já estava ensinando o que iam fazer com Jesus. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão por convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha aqui para mim, por favor, porque você pode estar correndo um risco enorme. Você que está assistindo pela internet também. Sabe o que é, irmãos? Tem gente que não adianta. Sabe o que fizeram com Jesus? Você vai ler no capítulo 11 de João. Lázaro ressuscitou, e daqui a pouco você vê a galera querendo matar Lázaro, porque Lázaro estava dando testemunho de que ele havia ressuscitado. Jesus ressuscitou, e o que fazem com Jesus? Muitos não adianta Deus fazer o que fez pela humanidade, porque muitos deliberadamente não vão querer Jesus. Não adianta Jesus ter ressuscitado para muitos. É isso que está sendo ensinado nessa palavra. Eles têm a Bíblia, e não adianta alguém ressuscitar para alguém que deliberadamente não quer ser transformado pelo amor de Deus, porque não quer amar ao Senhor. Se eles não ouvem os profetas, tampouco deixarão de convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O que reserva para nós então? Pense em você. A primeira coisa que eu quero que você saiba na conclusão dessa mensagem é que vida após a morte existe. A Bíblia deixa bem claro isso. Você vai ser respeitado pelo Senhor se você for um ateu. Morreu, acabou, se você tem essa crença aí. É uma das poucas que compromete o indivíduo. Porque veja só, irmão, se um ateu tiver certo, olha aqui para mim, nós não vamos perder nada. Se o ateu estiver certo, nós não vamos perder nada, ué. Agora, se a Bíblia estiver certa, esse cara está lascadinho da Silva. Porque ele vai chegar lá nas portas do inferno e falar: eu não acreditava nisso. O diabo falou: não, aqui a gente não precisa de fé não. Pode entrar. Quem disse que a gente precisa de fé? Quem precisa de fé é o outro. Aqui eu e você estamos lascados no mesmo lugar. Quem disse que precisava de fé? Irmãos, esta é uma verdade que existe. Outra coisa que eu quero que fique fixado no seu coração: todas as vezes que a Bíblia vai nos dar uma noção de como vai ser o paraíso, a Bíblia não entra em detalhes, porque quando o apóstolo Paulo teve uma experiência com isso, não lhe foi autorizado nos contar. O que ele apenas disse foi que é maravilhoso demais, que olhos nenhum viram, coração nenhum sentiu, ninguém sabe, não chegou ao coração do homem, conforme diz 1 Coríntios 2:9. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao saber através da palavra de Deus
que a vida após a morte existe. Esta palavra diz que se garante o ir para o paraíso enquanto estamos vivos. Esses indivíduos teve a sua vida após a morte determinada pelo fato da morte. Morreu sem Deus, foi para o tormento. Deus era o meu auxílio, o nome de Lázaro foi para o seio de Abraão, para um lugar de consolo, um lugar do paraíso de Deus. O rico, ambos eram conhecidos por Deus. Ele deixou bem claro que não ouviu as escrituras, quando colocou diante de Abraão as possibilidades dele, a necromancia, alguém ir lá falar. Irmãos, olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer em João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que eu vejo nesse texto? Uma ênfase a uma necessidade de que você conheça a palavra de Deus, uma ênfase de que você não fique, olhe para um texto, para a simplicidade de um texto como esse, e só saiba que a realidade existe. Os detalhes dela só são dados para o lado de quem está em tormento. Sabe por quê, irmãos? O paraíso foi cercado de tanta expectativa do nosso coração, que se alguém soubesse como ia lá, era o spoiler, e Deus não dá spoiler. Deus não deu spoiler do paraíso. Ele deu os toques. Ele falou em Apocalipse 21:4, que lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá. Então, determine essa realidade que vai começar no dia que você morrer. Aqui e agora, enquanto você está vivo.